Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia mais de 1.000 povos originais, com aproximadamente 3 milhões de indígenas que habitavam as terras. Hoje, 521 anos depois, o último censo do IBGE divulgou a existência somente de 305 etnias e uma população de aproximadamente 896 mil pessoas, o que representa menos de 30% da população indígena original. Nos últimos tempos, causas indígenas ganharam as mídias sociais em suas lutas e encontraram apoio para a mobilização da população sobre notícias que, nem sempre, ganham a atenção dos grandes noticiários nacionais. Neste episódio especial do Transformação Digital CBN, vamos comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é hoje, em 9 de agosto. Por isso eu convidei Alice Pataxó, que é ativista e comunicadora indígena, colunista no portal Yahoo e jornalista no projeto Colabora, além de ser dona de um canal no YouTube chamado Nuré, para falar sobre como as mídias sociais estão auxiliando na conscientização das causas indígenas. Alice Pataxó, por que é importante falar da causa indígena e ter datas comemorativas de conscientização? Eu acho que é muito importante para lembrar a sociedade brasileira que nós fazemos parte do crescimento desse país também, que nós estamos presentes nos dias de hoje. Muita gente acha que o fato de que muitos indígenas estão isolados os exclui completamente da sociedade brasileira. Isso é um completo erro, né? Acho que é lembrar que estamos aqui, que estivemos aqui e construímos essa história juntos. Nosso programa, o Transformação Digital CBN, é um programa sobre tecnologias a serviço da população, né? E até hoje é um grande mito sobre povos originários não usarem tecnologia. Ou até há quem que acredite que indígenas não deveriam ter acesso a equipamentos eletrônicos. Como é que esse pensamento segregador, de alguma forma, surgiu? Olha, eu acho que vem muito dessa questão de achar que o indígena, para ser indígena, ele precisa ter hábitos de se isolar do restante da sociedade, de ser uma pessoa selvagem, dentro desses padrões que a gente conhece, né, que são estereótipos que criaram em cima dos povos indígenas do Brasil, principalmente. E se esquecem de que, assim como todos os grupos brasileiros, nós também evoluímos e tivemos acesso a essas tecnologias. Claro que de modo muito tarde, né? Mas que hoje ela faz parte da nossa luta como um todo, dos nossos estudos também, e por que não? Né? Eu acho que isso não torna indígenas menos indígenas pelo uso de um celular. Perfeito. Por que você acha, então, que a tecnologia é um instrumento importante, independente, evidentemente, né, da tua origem, da tua etnia? Por que a tecnologia acaba sendo um elemento tão importante, assim, para o desenvolvimento, para a expressão de um povo? Olha, assim como do restante das pessoas, né? Hoje a gente entende que a tecnologia na palma da mão, no celular, nas redes sociais que a gente utiliza o tempo inteiro, nos conecta com diversas pessoas no mundo inteiro, não só no país que a gente vive, não só na nossa cidade, além do nosso ciclo, né? Do que a gente participa. E é muito importante compartilhar conhecimentos, e eu acho que essa é uma ferramenta muito interessante e muito importante para isso também. E tudo isso, acho que vem justamente dessa ideia de se conectar com outras pessoas, de conversar com elas, de criar novas experiências através disso, né? De conhecer realidades que a gente não teve acesso antes. Eu acho que isso é muito importante no caso que é a luta indígena, porque muitas pessoas nunca tiveram acesso ou conversaram com o indígena antes. E o fato de que a internet está aqui para facilitar essa conversa e trazer um pouco da nossa experiência, da nossa rotina, com certeza ajuda muito nesse quesito quebrar estereótipos, de criar novos conceitos, de se entender quanto de uma diversidade de povos no Brasil. Você é uma ativista e atua muito fortemente nas redes sociais, né? Acaba sendo uma influenciadora de uma causa muito importante, que é a causa do povo indígena, como a gente bem está levantando e dividindo com a nossa audiência aqui. Qual que é a importância, então, para você e para essa luta as mídias sociais têm hoje? Qual que é a importância das mídias sociais para esse desenvolvimento dessa voz? Olha, acho que tecnicamente total, né? Muitas das pessoas que chegaram até mim, que conheceram meu trabalho, de muitas outras lideranças e de outros grupos, de outros movimentos sociais no Brasil, veio através da internet, né? Então, é uma ferramenta muito necessária no momento em que a gente vive.
principalmente onde a grande mídia não consegue alcançar ou muitas vezes realmente não quer alcançar, né? Então a internet traz essa possibilidade do diálogo, da voz, que nós indígenas principalmente, né, uma coisa que eu sempre comento, sentíamos falta há muito tempo. E hoje a gente consegue ter na palma da mão, ali no celular, né? A voz ativa, né, dessa pauta indígena em redes sociais tem ajudado muito a trazer uma nova perspectiva, digamos assim, sobre notícias que acabam surgindo nos últimos tempos, como o desmatamento, a expulsão de indígenas de suas terras, ou até o caso evidente, né, de maior infecção da população indígena por Covid-19. Você acha que as mídias sociais, sem as mídias sociais, a gente teria acesso a essas informações, essas notícias? Ou seria uma jornada muito mais difícil de encontrar de entender esse universo? Acredito que seria uma jornada muito mais difícil, né? Até porque a gente entende que a grande mídia não alcança esses espaços, essas comunidades que são muito distantes das cidades, isoladas. Até porque essa realidade de acesso à internet, à comunicação, ela é muito recente, né? Se a gente for pensar no fato de que há alguns anos atrás, nas aldeias não tinham nem energia. Uhum. Essa é uma realidade que eu vivi, eu tenho apenas 20 anos. Então, eu vivi em comunidades que não tinha energia, quem dirá sinal de celular, né? Então, isso é algo que tem sido introduzido há pouco tempo e que tem mudado muito, né? Não só no sentido de conectividade, de falar com outras pessoas, mas de estudar, de rever conceitos, de facilitar tarefas de trabalho, né? Então, existe todo um ciclo que é muito importante na tecnologia nesse sentido. E você tem percebido uma influência positiva, digamos assim, na pauta online, no dia a dia, por meio dessas iniciativas digitais, desse ativismo digital? Por exemplo, com a questão de luta por direitos indígenas, ou mesmo justiça social, enfim. As redes sociais vêm ajudando vocês a colocar essa pauta, digamos, na pauta geral das pessoas? Como é que vem sendo o trabalho de vocês em razão dessas iniciativas? Olha, sem dúvidas. É muito importante, até porque a gente entende que estamos levantando pautas que não eram discutidas antes, né, fora das aldeias. Isso era assunto exclusivo de comunidades indígenas, isso passou a ser algo compartilhado com as cidades também. As pessoas querem entender, querem se conectar e querem dar suas opiniões. Isso é muito importante pra gente, fazer parte desse processo de construir o que a gente entende como indígena no Brasil hoje. A gente está refazendo a nossa imagem aqui. Então, a internet é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, por diversos motivos. A gente tem diversas maneiras de abordar essas pessoas, diferentes ferramentas, podcast, Instagram, Twitter. São muitas coisas que algumas nem foram alcançadas ainda por grupos indígenas, mas que um dia vão ser alcançadas, né? E que seguem num trabalho incessante de levar essas notícias, de comunicar, de trazer debates que nunca foram questionados antes, né? E como é que eu e o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está nos ouvindo agora, podem ajudar nas causas indígenas a dar mais voz para os povos originários? Uma coisa que eu sempre indico para as pessoas é acompanharem pessoas indígenas, entrarem nesses debates, discutirem, procurar principalmente lideranças para que entendam o lado dessas pessoas também, de comunidades e de povos, né? Que a gente pensa em diversidades, não só sigam pessoas pataxós, mas Jacriapás, Caraíris, Yanomamis, o quanto for possível você adquirir de conhecimento cultural de povos indígenas do Brasil hoje é muito importante também. Então, eu acho que começa assim, a gente se movimentando, saindo um pouco dessa zona de conforto e procurando essas pessoas, se conectando com elas, acompanhando esse trabalho e repensando muito disso, né? Depois a gente cria debates em outros espaços a quais essas pessoas não estão. Por exemplo, nas escolas em que nós frequentamos, nas universidades, né, um espaço que hoje a gente já está mais presente, mas que ainda falta muito para ser o ideal, no nosso trabalho, em outros espaços de convívio social também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Alice Pataxó, essa influenciadora digital atuante numa causa absolutamente importante e fundamental, que é a causa indígena, dando pra gente um overview, um olhar muito interessante de como a tecnologia é um instrumento também de transformação de realidade da causa indígena, e foi muito bacana conhecer, ter uma informação mais apurada, digamos assim, sobre essa agenda toda, e principalmente entender o porquê que esse acesso à tecnologia vem permitindo que a gente possa ter acesso à informação que antes passava meio que despercebida, né? Do grande noticiário tradicional, digamos assim, da grande pauta geral aqui no Brasil. E agora a gente consegue ter um olhar mais aprofundado da questão do desmatamento,
de causas como a expulsão, né, de temas como a expulsão de povos indígenas de suas regiões de origem. Enfim, um tema absolutamente importante e, como a Alice bem colocou, é cada vez mais importante que a gente se aproxime desses influenciadores, se aproxime dessa causa, que ela é fundamentalmente conectada com a nossa história por razões óbvias. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima. Tchau!